eu precisaria me furtar de deixar de lado algumas informações e, optando para não fazer isso, eu resolvi dividi-lo em dois. Ele, na verdade, é dividido em duas partes. Ele vai do verso número 1 a verso número 3, do 4 ao 7. Qual foi a minha ideia? Junto com os irmãos hoje, irmos do verso 1 a 4, e no outro domingo, do 4 ao 7, isso mesmo, repetindo o verso 4 ao 7. Então, somente para que a gente feche e dê uma perspectiva hoje do que ele há de falar ainda no fechamento do Salmo, assim como retornando na próxima exposição para o que ele já falou aqui no verso número 4. Então, isso posto, eu queria que você pudesse junto comigo. Como o Salmo é curto, desejarei ler o Salmo todo, porém, hoje a gente medita do verso 1 ao 4, tá bom? Diz assim a santa palavra do Senhor. No Senhor me refugio. Como dizeis, pois, a minha alma, foge como pássaro para o teu monte, porque eis aí os ímpios armam o arco, dispõem a sua flecha na corda, para as ocultas dispararem contra os retos de coração. Ora, destruídos os fundamentos, que poderá fazer o justo? O Senhor está no seu santo templo, nos céus tem o Senhor seu trono, os seus olhos estão atentos às suas pálpebras, sonda os filhos dos homens. O Senhor põe à prova ao justo e ao ímpio, mas ao que ama a violência, a sua alma o abomina. Fará chover sobre os perversos brasas de fogo e enxofre, e vento abrasador será a parte do seu cálice. Porque o Senhor é justo, ele ama a justiça, os retos lhe contemplarão a face. Baixe sua cabeça e oremos ao Senhor, pedindo para que Ele fale conosco, e para que Ele dê atenção, para que o nosso coração, nossa mente não fique divagando, pensando na conta de amanhã, nos problemas de terça, nas atividades que ainda temos na semana. Foca na palavra do Senhor. A gente está aqui para isso, para meditar na sua santa palavra. Bendito Deus, nós bendizemos o teu nome. Bendizemos porque estamos aqui exatamente para fazer isso, Senhor. Esse é o propósito, bendizê-lo, adorá-lo, cultuá-lo. E aqui estamos, Senhor, para isso. Não nos permita divagar para outra coisa, senão para a adoração do teu nome. Para fazermos o que vimos aqui fazer, e que façamos de todo o coração, focado naquilo que estamos realizando. Ao mesmo tempo, que o Senhor possa nos auxiliar, para que tudo que o Senhor pensou à luz desse salmo, ela possa ser dada às limitações do pregador, ela possa ser exposta com o máximo de fidelidade possível. Que o teu povo atentamente possa escutar a tua voz, afinal de contas, quando estamos com fidelidade expondo a tua palavra, já diziam os antigos, que a tua própria boca falando aos nossos corações. Portanto, ó Deus, se sendo o Senhor falando, não existiria outra maneira de reagirmos a isso, senão reverentemente escutá-lo. Nós fazemos isso na experiência comum, quando estamos diante de uma autoridade, de alguém famoso, a gente fica meio que cuidadoso com o que vai falar, da maneira que vai agir, a forma de se comportar, as atitudes, se serão coerentes ou não. Pensamos muito bem nas palavras que colocaremos, mas nenhuma autoridade humana, seja ela a maior que esse mundo tenha hoje viva, ela pode ser comparada à maior autoridade do universo. Portanto, toda reverência, ela é cabível e pertinente para aquele que fala aos nossos corações e que recebe a nossa adoração hoje. Dá-nos esse senso, Senhor, para que não percamos de vista que o lugar em que nós pisamos é terra santa. Não por nós, mas por aquele que adoramos nesse lugar. Aplica a tua palavra em nós, Senhor, para a glória do teu nome. Nós assim te oramos em Cristo, nosso Salvador. Amém. Meus irmãos, confiança em Deus diante do perigo. Eu quero iniciar a minha meditação junto com os irmãos, trazendo como fiz na semana passada, uma frase que acho que permeia, ou quase que pode resumir aquilo que a gente vai pensar nessa noite. A frase é do Sproul, teólogo americano que morreu nesse século, na verdade. Ele disse o seguinte: olhe para a Bíblia e não para os seus sentimentos como base da vida cristã.
Ele estava tentando dizer assim para a gente: nós somos basicamente, é uma frase que percorre do Antigo ao Novo Testamento. E do Antigo ao Novo Testamento, eu e você, como filhos dele, como servos dele, nós somos chamados a viver não baseado nos nossos sentimentos, não viver por vistas, não viver pelos sentimentos, porque é natural que nós tenhamos reações baseadas nos sentimentos que temos. Quando nós vemos algumas coisas, nós ficamos alegres, nós ficamos tristes, nós desanimamos, nós nos entusiasmamos e por aí vai. Eu lembro, como já me referi à pandemia, voltando à própria pandemia, eu lembro que certo dia, todo mundo trancafiado, e eu ia na casa dos meus pais, num desses dias, e ia pegar o almoço. E lembro que estava tudo bem, tudo assim, pelo menos meu coração estava muito tranquilo, não estava perturbado, em casa estava tranquilo, estava todo mundo ali, Deus estava nos suprindo. E eu lembro que quando eu liguei o rádio, acabo de ligar o carro, ligo o rádio e começa algumas notícias, falando um pouco, os irmãos devem lembrar, sobre aquele período em que a Itália estava sendo assolada, muitas vidas estavam sendo ceifadas, então saía 300 e poucas mortes, 400 mortes, 500 mortos na Itália, e à medida que aquele rapaz ia falando, era como se fosse uma angústia subindo ao coração. E nós somos, inevitavelmente, naturalmente, somos movidos pelos sentimentos que temos, pelo que escutamos, pelo que vemos e por aí vai. No entanto, o que a Escritura sempre nos orienta, desde o Antigo Testamento, Abacuque, por exemplo, fala nisso. Você vê Paulo escrevendo aos Romanos também, tratando disso. Ele diz que nós somos conduzidos, nós somos guiados pela fé. O justo viverá pela fé. De modo que o que Sproul está dizendo aqui é que nós devemos sempre nos voltar à Escritura. Nós não devemos deixar o nosso coração ser persuadido pelo que os nossos olhos enxergam, pelo que os nossos ouvidos escutam, mas pelo que a Escritura diz acerca das experiências da vida e de todas as coisas que nós haveremos de enfrentar aqui nessa terra. É a Bíblia, é a Escritura, é a Palavra de Deus que é a base da vida cristã e não os sentimentos que nós temos. Isto posto, esse salmo, irmãos, ele advém diretamente de uma crise, por isso que eu utilizei essa palavra perigo. Ele começa com uma resposta corajosa aqui do salmista, diante de um conselho que ele recebe. E depois mostra onde reside exatamente a nossa verdadeira segurança, onde se encontra a nossa segurança diante do que ele vai enfrentar aqui. É muito importante salientar que esse salmo, de fato, é um salmo que foi escrito, composto por Davi, quando ele estava na corte de Saul. Muitos salmos têm circunstâncias diferentes na história aqui de Davi. Você tem muitas vezes Davi fugindo quando Saul está em sua perseguição, quando ele é expulso depois, ou o seu filho tenta dar um golpe de estado, tomar o trono, e Davi acaba tendo que fugir também, subir os montes, chorando, lamentando. Só que aqui é um outro contexto, Davi não está em fuga, e o conselho era exatamente para que ele fugisse. Davi está aqui na corte do rei Saul, e se você lembra muito bem, a história de Israel, ela se baseia exatamente nesse tripé de reis aqui. Depois o reino se divide e a história você provavelmente deve lembrar. Mas o povo estava meio que chateado com Deus e rejeita a teocracia, Deus governando aquele povo. E diz, olha, nós queremos um rei, nós queremos um rei. Samuel fica chateado e aquela coisa toda. E Deus diz, olha Samuel, você não precisa se chatear, porque na verdade eles não estão rejeitando você, eles estão rejeitando a mim. E eles querem ter um rei como as outras nações têm. Então vamos lá. E deu um rei chamado Saul, depois de Saul veio Davi, depois de Davi veio Salomão, e aí há a ramificação, e temos aí dois reinos, reino do norte e reino do sul. E aí temos vários reis, reis bons, reis péssimos, reis, enfim. Mas aqui você tem um homem chamado Davi, que está na corte real do primeiro rei de Israel, que era exatamente Saul. E nesse período começa a despontar uma certa hostilidade do rei Saul para com Davi, porque Saul começa a saber que Deus estava rejeitando a ele e que estava escolhendo Davi como seu sucessor. Saul não gosta da ideia, e aí ele acaba começando a ficar hostil à pessoa de Davi. Que Davi não tinha nada a ver com a questão, foi Deus que o escolheu, foi Deus que rejeitou Saul.
mas aí Saul começa a ficar hostil junto a Davi. Essa hostilidade começa a crescer, ela vai de fato desembocar numa perseguição aberta, mas enquanto essa hostilidade começa a subir, a temperatura começa a aumentar, os amigos de Davi aconselham ele a que fuja, pelo menos por certo tempo, até que o rei pudesse demonstrar-se mais benévolo ao Davi. Daquele momento, Davi não aceitou o conselho, embora me parece que posteriormente ele tivesse seguido esse conselho. Aqui eu queria que você mergulhasse junto comigo. Porque se o nosso tema tem lá confiança em Deus diante do perigo, Davi nos apresenta algo fundamental em meio aos perigos que muitas vezes a gente vai passar. Ele vai dizer que você e eu temos refúgio, nós temos refúgio, nós temos um lugar de acolhida, nós temos um lugar para ficar seguro. Veja, eu estou no verso número 1, me acompanhe por favor, diz assim o santo texto. No Senhor me refugio. Como dizeis, pois, a minha alma, foge como pássaro para o teu monte. Meus irmãos, Davi gostava muito de comparar-se a pássaros. Por exemplo, ele se compara à águia. Vai acompanhando aí no Data Show. Olha só, Davi se compara à águia. No Salmo 103, verso 5 diz lá: a tua mocidade se renova como a águia. Davi já chegou a se comparar com a coruja. Veja, Salmo 102, verso 6. Sou como a coruja das ruínas. No próprio Salmo 102, verso 6, ele diz que é como o pelicano no deserto. No Salmo 102, verso 7, Davi já disse que ele era como o pardal solitário no telhado. E no Salmo de número, no livro de 1 Samuel, capítulo 26, verso 20, Davi diz que ele era como quem persegue uma perdiz nos montes, ou ele era semelhante a uma perdiz, pois era perseguido. Assim, quando ele começa a comparar-se com os pássaros, ele o faz por quê? Porque cada pássaro, com o seu estilo, com o seu comportamento, expressava um estado de espírito ou uma condição e situação do rei Davi. Davi na prosperidade, quando comandava, ele parecia como uma águia imponente. Quando Davi na adversidade estava, desprezado como muitas vezes foi, ele se encontrava muito parecido como uma coruja, bem quietinha como ficam as corujas. Na solidão, quando estava sem companhia, ele era semelhante a um pardal e por aí vai. Então Davi tinha muito esse costume de se comparar a pássaros. Mas aqui surge uma coisa muito interessante. Aqui temos pelo menos duas possibilidades para quem diz isso a Davi. É fato que eu já acabei dizendo mais ou menos o que seria, mas temos duas possibilidades muito interessantes aqui, para dizer quem foi que disse isso aqui a Davi. A primeira possibilidade é que aqui seria os amigos de Davi. Os amigos de Davi, vendo o perigo que Davi estava correndo, eles viram que Saul desejava exatamente perseguir Davi, ou a hostilidade crescendo a Davi. Então, para preservar a vida de Davi, eles simplesmente, preocupados com ele, resolveram dizer: Davi, é melhor você fugir. Então, a sugestão para que Davi fugisse, ou escapasse como a ave para os montes, como ele falou aqui, era exatamente o desejo de preservar a vida de Davi. Veja, é um conselho com boas intenções. E outra aqui, quando você pega essas duas palavras, esses dois verbos que temos, dizeis, foge, no texto original ele está no plural. O que isso quer dizer? É que talvez os amigos de Davi, os soldados de Davi, também tivessem a intenção de fugir com Davi, porque se Davi for perseguido ou se Davi for ameaçado, aqueles que estão com ele também vão correr perigo. Nesse sentido, aí tem uma coisa muito interessante. Ele usa uma expressão, os colegas de Davi usam a expressão seu monte. Não está aí no verso 1? Seu monte. Essa designação de seu monte aqui tem sido tomada por alguns para indicar um refúgio que já era bem conhecido de Davi e que já fora provavelmente usado por Davi. É mais ou menos assim: Davi, tem aquele monte, aquela montanha que de vez em quando você vai para lá. Pois é o que melhor você faz hoje. Vai-te embora para o monte, foge, porque você está correndo risco de vida. A poeira baixa, depois você volta.
Então é muito provável. Guarda essa questão do monte aqui, porque pode ter uma outra conotação, e eu acho bem oportuna. A segunda possibilidade da fala do verso número 1, é que poderia ser os inimigos de Davi já começando a zombar de Davi, mais ou menos assim. Se nós entendemos que é naquele período em que a hostilidade de Saul para com Davi começa a aumentar, nós temos aqui um Saul e os seguidores de Saul começando a escarnecer e zombar da pessoa de Davi, a ponto de imaginar que ele não tinha outra saída ou outro refúgio se não dirigisse ao deserto e se esconder nas montanhas, saltando como se fosse um pássaro tolo, fugindo como quem não tem qualquer proteção. E mesmo assim, essa fuga seria totalmente inútil à luz do que a gente acaba vendo da hostilidade que crescia. Eu particularmente creio na primeira possibilidade, embora a segunda é muito interessante, porque às vezes acontece conosco também. Presta atenção. O conselho era bem intencionado. Era daqueles mais chegados, tinham carinho por Davi, amor por Davi, cuidado por Davi. O desejo era de preservar a vida. Mas vamos ver o que é que Davi faz. Davi traz uma resposta contundente. E aí eu chamo sua atenção para a parte A do verso número 1. Veja o que Davi diz. Davi diz assim: no Senhor me refugio. Meus irmãos, me parece, e aqui é uma coisa interessante, me parece, Mateus, que o que afligia Davi nesse movimento aqui de tensão aumentando de Saul contra ele, não era que fugir teria aroma de covardia, mas que na verdade tinha cheiro de descrença para Davi. Por isso que Davi está incomodado com o conselho aqui de fugir. Não é que ele seria visto como um covarde, mas seria visto como alguém que não acreditava que Deus poderia de fato assim salvar ele, porque tantas vezes foi esse homem chamado Davi que tinha dito assim, ó: Senhor, eu confio em ti, Senhor. Eu confio no Senhor. Várias vezes você escuta Davi dizendo exatamente essas coisas. Então, quando todos os homens estavam persuadindo Davi a fugir, e óbvio, e aqui tem uma questão psíquica muito interessante, doutora Dália. Diante dessa pressão aqui para que ele fuja, é óbvio que isso faz com que Davi seja levado ao total desespero, a uma angústia mental, e ele, no lugar de se desesperar, entrar em colapso mental, ele resolve fazer o que a gente acabou de cantar aqui com o grupo de louvor. Ele resolveu se jogar nos braços do Senhor. Davi diz que o caminho não é o caminho da fuga. Davi diz que o caminho é o caminho da confiança. Portanto, eu queria que você guardasse isso no fundo do seu coração. Guarde isso no coração. Portanto, confiar em Deus é o caminho lógico para viver. Confiar em Deus é o caminho lógico para viver. Como disse, né, o Paulo César cantando, né, ele falava que a razão está na fé. O caminho lógico para viver é confiar em Deus. Ele já havia tratado sobre essa questão outrora. Veja, Salmo de número 18, verso 2 a 3, Davi diz assim, ó: o Senhor é a minha rocha, a minha cidadela, o meu libertador, o meu Deus, o meu rochedo em que me refugio, o meu escudo, a força da minha salvação, o meu baluarte, verso 3, invoco o Senhor digno de ser louvado e serei salvo dos meus inimigos. E eu penso que a nossa oração deveria ser exatamente o seguinte: Senhor, ensina-nos a confiar em Ti, por maiores que sejam os perigos contra nós. E aqui eu quero extrair uma lição para todos nós nessa noite. E a lição é exatamente essa. É que a gente deve ter cuidado com os conselhos que recebemos, mesmo quando são conselhos bem intencionados. São pessoas que gostam da gente. Mesmo conselhos que são desejosos de cuidar, zelar pela nossa vida, zelar pelo nosso caráter, zelar pela nossa família, zelar por algumas coisas, a gente precisa ter cuidado com os conselhos que nós recebemos, porque nem sempre a boa intenção nos apresenta o melhor caminho. E eu talvez acho que era o caso aqui de Davi. Algumas vezes nós enfrentamos situações que achamos impossíveis de encarar. E aí a gente acaba percebendo que fugir, ou pelo menos para algumas ocasiões, fugir, abandonar o projeto, buscar uma mudança de atmosfera, são as ideias que, via de regra, sobem à nossa mente e ao nosso coração. Fugir pode ser, algumas vezes, a solução correta, mas escute, nem sempre.
Sêneca foi um filósofo, nasceu na Espanha, dos tempos de Jesus. E ele disse uma coisa muito interessante quando a gente está falando nessa coisa de fuga. Ele disse algo mais ou menos assim. Sêneca disse: você precisa não de uma mudança de ares, mas sim de uma mudança de coração. Ele estava orientando alguém que estava pensando mais ou menos assim: talvez se eu mudar de ambiente eu possa ficar melhor. Mas às vezes não é mudança de ambiente que a gente precisa. É mudança de coração. Meus irmãos, mudança de ares aqui, como o Sêneca diz, seria mudar para outro lugar. E aqui eu queria que você entendesse uma coisa muito clara. É o que a gente precisa muitas vezes é mudar as crenças do nosso coração. Porque era exatamente o que Davi estava tentando fazer com aqueles que estavam lhe aconselhando. E nesse sentido, eu queria chamar a sua atenção para algo muito importante. Diante de circunstâncias delicadas que a gente atravessa nessa vida, de perigos que a gente enfrenta, a gente não pode desistir. Como alguém já disse outrora, sempre é cedo demais para desistir. A gente não pode desistir no primeiro perigo que enfrenta, na primeira lágrima que desce, na primeira angústia que sobe, no primeiro temor que se apresenta. Davi não desistiu. Davi decidiu permanecer firme, continuar combatendo. E sabe qual é a ideia de Davi aqui? Eu entrego o resultado final nas mãos daquele que bate o martelo. É Deus que dá a palavra final. E aqui eu queria dar um passo a mais. Essa questão da confiança em Deus diante do perigo era uma das marcas dos cristãos dos primeiros séculos. Escute, certa vez eu li de alguém e achei isso impecável. Conta que muitos mártires estavam dispostos, escute isso, e eu espero que isso suba ao seu coração e fique igual como os fazendeiros fazem com o gado, fique ferrado gravado lá. Conta que muitos mártires do primeiro século, eles estavam dispostos a morrer tanto quanto para jantar. Eles estavam dispostos a morrer tanto quanto a fazer uma refeição qualquer. Confiemos em Deus, seja qual for a circunstância que enfrentemos. Os 2 versículos seguintes apresentam exatamente a razão do conselho dos amigos de Davi. Primeiro, já vimos que temos um refúgio. Em meio a essa situação onde ninguém está vendo refúgio, ou o refúgio sendo em outro lugar, Davi está dizendo: eu tenho um refúgio, e o refúgio é o Deus eterno. Segunda coisa, ele começa a nos apresentar os perigos. Verso número 2 a 3, ele diz assim: porque eis aí os ímpios armam o arco, dispõem a sua flecha na corda, para as ocultas dispararem contra os retos de coração. Veja, a expressão eis ou porque eis aí indica que esses conselheiros de Davi estavam andando de acordo com o que eles podiam enxergar, com o que eles podiam ver, e avaliando a situação pela ótica humana. E aqui é importante a gente destacar algo. O que é que eles viam aqui? Qual era a cena que estava diante dos olhos desse homem, desses conselheiros aqui de Davi? A cena está aqui, verso número 2. O arco estava armado e a seta ou a flecha já estava na corda. Qual é o próximo passo? É só soltar a flecha e o alvo ser atingido. O que eles viam aqui é exatamente isso. Davi, o arco está pronto, a flecha já está na linha lá. Davi, fuja, a flecha já está na corda. Ou você foge, ou você morre. Você está na iminência de ser atingido, Davi. E aqui eu gostaria de dizer uma coisa muito importante. É bom saber da realidade e não negar os fatos. A gente não pode viver num mundo de faz de conta. Não é isso que eu estou ensinando, nem o que a Escritura nos ensina. Mas é melhor ainda do que não viver num mundo de faz de conta. Realmente fazer uma leitura adequada da nossa situação, mas sempre olhar todos esses fatos à luz da presença e da promessa divina. É verdade, eu estou correndo perigo. É verdade, a hostilidade está aumentando. É verdade, Davi não nega os fatos. Mas Davi sabe muito bem que existe uma presença
junto a Ele, que faz toda a diferença. Davi sabia muito bem que Deus fez promessas preciosas e ele acredita exatamente nessas promessas preciosas. E aqui é importante lembrar, os arcos e as flechas, é verdade, podem ser literais, ou um símbolo de qualquer arma que fosse utilizada aqui contra Davi, ou até mesmo perigos ocultos. É provável isso aqui também. Sabe por quê? Porque, dado que uma flecha pode ser atirada de maneira secreta, a certa distância e por alguém que está escondido, as flechas aqui podem ser uma referência a perigos ocultos. Davi, você não está nem vendo, mas você está correndo perigo. Pode se referir a perigos ocultos aqui. Verso número 3, salta comigo. Diz assim o santo texto: ora, destruídos os fundamentos, que poderá fazer o justo? A metáfora agora aparece no campo da edificação. Note que ele não está dizendo, nosso querido engenheiro Jefferson, ele não está dizendo que o telhado está estragado. Davi não está dizendo que as paredes estão rachadas. Davi não está dizendo que essas outras coisas estão acontecendo. Davi está dizendo que os fundamentos estão destruídos. E não é preciso ser engenheiro para que você saiba que uma estrutura depende de seus alicerces para continuar a existir. Um ato de destruição que fira o alicerce, que fira o fundamento, derrubará o edifício rapidamente. Logo, nós temos uma triste notícia que o verso número 3 nos apresenta. Qual é? Os fundamentos estão destruídos. E qual é a difícil pergunta? A difícil pergunta é: que poderá fazer o justo? Diante de um cenário desse, que poderá fazer o justo? A grande pergunta, julgo eu, é exatamente a seguinte. A grande pergunta é: o que seria estes fundamentos que Davi está aqui dizendo? O que seriam esses fundamentos que ele está aqui dizendo? Porque aí eu acho que diante dos fundamentos, a gente pode ter uma resposta adequada para algo. Mas antes de dizer a você, opto por uma ou por outra, deixa eu tentar, embora eu sei que a gente necessariamente, para ser fidedigno ao texto, precisa de uma. Eu queria caminhar com duas ideias aqui, porque eu acho que será fundamental, até para o contorno final do nosso sermão. Primeira possibilidade, o que é esse fundamento aqui? O fundamento a qual Davi aqui pode estar falando, são os fundamentos civis. O fundamento civil de uma nação ou povo é o quê? São as suas leis, são a justiça que é exercida nesse país, nessa nação. É a verdade, a Constituição, por exemplo. Então, os fundamentos seriam talvez essas coisas: leis, justiça, verdade e Constituição. E via de regra, fundamentos era uma referência para ordem social. Você vai encontrar isso, por exemplo, no Salmo de número 82. Está lá, fundamentos, a ideia de ordem social. Você vai encontrar isso em Isaías 19, ordem social. Fundamentos em Ezequiel, a ideia de ordem social. E o que é que pode proporcionar ordem social? Leis, justiça, verdade, uma Constituição. Então pode exatamente ser isso aqui que Davi está dizendo. Sem dúvidas, os fundamentos da lei e da justiça foram destruídos no reinado desse rapaz chamado Saul, que a gente disse desde o início que Davi estava exatamente na corte real de Saul, e Saul começou a ter uma hostilidade por ele. Saul foi alguém que desprezou muitas coisas. Saul foi alguém que destruiu os fundamentos da lei, da justiça, da verdade. Então, sendo assim, a pergunta que se levanta seria: diante da ruína de uma sociedade que perdeu a justiça, que perdeu as leis, que perdeu a verdade, que rasgou sua Constituição, o que um justo pode fazer? Qualquer semelhança é mera coincidência. Numa sociedade assim, o que um justo pode fazer? O que poderá fazer o justo? Ou a pergunta, o que poderá fazer o justo, poderia ser traduzida mais ou menos assim: o que o justo está fazendo? Também é uma possibilidade de tradução aqui.
O que podemos fazer numa sociedade assim? Eu entendo uma coisa, por vezes, Deus sacode uma sociedade, uma nação, para que o seu povo faça algo. Volto à pergunta, o que é que a gente pode fazer? O que é que o justo pode fazer? Eu penso que de maneira muito geral e bem objetiva, eu penso que nós devemos lutar para voltar a lançar os alicerces. E nesse sentido, cada nova geração deve providenciar para que os fundamentos da verdade, os fundamentos da justiça permaneçam sólidos e intactos, sendo repassados para a próxima geração. Portanto, é um dever nosso lutar para que voltemos aos alicerces, voltemos aos fundamentos, voltemos à justiça, voltemos à verdade. Poderíamos colocar de maneira diferente a pergunta: o que não pode fazer o justo? O justo não pode olhar para todo esse cenário e desistir. A gente não pode desistir. Nós não podemos desistir quando vemos um cenário mais ou menos assim. Mas eu lhe chamo para a segunda possibilidade. Eu falei que fundamentos poderia ser a ideia de lei, aquilo que dá a ordem social, leis, justiça, verdade. Falamos em Constituição. Mas a segunda possibilidade, que também é muito interessante, é que o alicerce, nesse caso, pode ser aquilo em que um homem deposita sua confiança. E aqui, no caso de Davi, seria Deus ou o poder interventor de Deus nessa situação que Davi está passando aqui. Então, qual seria a ideia se essa fosse a concepção de fundamentos? Davi está dizendo mais ou menos assim: se fundamentos aqui é Deus, se fundamentos aqui é uma ação interventora de Deus, então Davi está dizendo mais ou menos assim para esses que estão escutando ele: olha só, se vocês arrancarem isso de mim, se vocês arrancarem Deus de mim, se vocês arrancarem a minha esperança de uma intervenção divina nessa história, o que é que vai sobrar de mim? O que é que vai sobrar da gente? Qual é a esperança que nós vamos ter? Qual é a esperança que eu tenho? Por quê? Porque o fundamento que Davi tinha era que Deus era o seu refúgio, está lá, verso número 1. O fundamento que Davi tinha é que Deus governava a história, verso número 4. O fundamento de Davi é que o Senhor conhece tanto o justo quanto o ímpio, verso número 5. E quando a gente chegar no verso número 7, você vai perceber que Davi tem como fundamento que Deus é justo. Portanto, se vocês me arrancam isso, o que é que vai sobrar? Não vamos ter esperança mais alguma. A minha confiança está somente nele, sendo Deus o que é. Que motivo pode haver para que eu fuja? Por mais cruéis e poderosos que sejam os nossos inimigos, esse seria então o argumento de Davi. Sendo Deus o que é, qual seria então o argumento lógico para que eu fuja? E aqui eu acho que a gente tem uma segunda lição nessa passagem. Preste bem atenção, a segunda lição diz assim: as pessoas, nós, eu e você, estaríamos arruinados se elas não tivessem um Deus a quem recorrer, um Deus em quem confiar e um futuro de felicidade por esperança. Se lhe arrancassem Deus no seu momento de drama, se lhe arrancar Deus no que tange a sua confiança, se tu pensas no futuro, qual a esperança que você vai ter sem Deus? Se todas as coisas terrenas falharem, se o estado político cair em pedaços, o que podemos fazer? Aqui eu queria caminhar para o meu terceiro ponto. Você já viu que os pais chamam, pelo menos no meu tempo chamavam assim, a criança está chorando, aí a mãe diz assim: traz o consolo dele. Lembra o que é o consolo? O consolo é a chupeta. E você dá a chupeta para o bebezinho, o que acontece? Ele vai ficando bem tranquilo, vai amansando, vai acalmando, vai ficando bem até que às vezes dorme. Eu penso que é exatamente isso aqui o verso 4. Eu entendo que o verso 4 pode servir mais ou menos assim para a gente.
é que o verso 4 nos apresenta um consolo. É a sua chupeta que faz acalmar o coração, que faz com que o vendaval acalme, que faz com que o nosso coração desacelere. E veja que essa ideia de consolo, a qual eu penso que o verso 4 nos mostra, ela é muito clara na Escritura Sagrada. Se não, veja, João capítulo 14, verso 16, diz assim, olha, e eu rogarei ao Pai, isso é Jesus dizendo, e Ele vos dará outro quê? Consolador, a fim de que esteja para sempre convosco. E sabe o que esse Consolador é? Ele é o, verso 17, Ele é o Espírito da verdade. Ou seja, Ele vai lhe falar a verdade. E você será consolado por essa verdade. E aí no verso número 26 ele diz, mas o Consolador, o Espírito Santo, a quem o Pai enviará em meu nome. O Espírito Santo é o Consolador. E ele tem feito isso, nos persuadindo das verdades celestes, fazendo com que a gente adentre nesse lugar e muitas vezes saia bem diferente de que a gente entrou. É o Consolador persuadindo com as verdades sagradas, fazendo com que a gente possa depositar toda a nossa esperança e confiança exatamente nele, nesse vendaval, nessa tempestade, nessa tsunami que é as experiências da vida. E agora eu quero que você venha junto comigo para o verso número 4, porque temos diante de nós uma verdade consoladora que é dada pelo Espírito Santo de Deus. Veja, verso número 4 diz assim, o Senhor está no seu santo templo. Nos céus tem o Senhor seu trono, os seus olhos estão atentos, as suas pálpebras sondam os filhos dos homens. Meus irmãos, se todas as coisas terrenas falharem, se o estado político cair em pedaços, nós podemos sofrer com alegria, nós podemos esperar com ânimo, nós podemos aguardar com paciência, nós podemos orar com fervor, nós podemos crer com confiança e por fim nós triunfaremos, porque a verdade que a palavra de Deus nos mostra, nós não somos guiados pelos sentimentos conforme Sproul diz, nós somos guiados exatamente pelo que a Escritura fala, de modo que nós no fim da história triunfaremos. Portanto, olhemos para o alto, olhe para cima, porque a imagem que para mim traz o verso número 4 é exatamente a seguinte. A imagem que eu tenho aqui é que os amigos de Davi apenas olhavam para as coisas terrenas, as coisas aqui dessa terra, mas Davi colocava os seus olhos nos céus, sabendo que Deus jamais cessou de reinar. Deus não cessou de reinar, mesmo quando aparentemente pareça que Ele não reina mais, mesmo quando está na desordem, mesmo quando as leis não são mais cumpridas, mesmo quando as injustiças estão aí por todo que é lugar, mesmo quando às vezes a Constituição é rasgada, mesmo quando as coisas saem do prumo como a gente imagina, Deus continua reinando, essa é a verdade aqui. Veja, verso número 4 ainda, ele diz assim, o Senhor está no seu santo templo, nos céus tem o Senhor seu trono. Diante então de tudo que o salmista passava, o seu consolo é que Deus é o ser mais elevado, o mais alto governante que esse universo tem, e que Ele lá no alto, ele é sempre o mesmo, Ele não muda, Ele continua governando tudo absolutamente, Ele continua governando todas as coisas, apesar dos pesares que eu passo aqui embaixo. Ele não se abala, Ele continua no seu trono. Veja que o salmista não diz simplesmente que Deus habita no céu. Não está dizendo assim, Deus mora no céu. Não, ele está dizendo que Deus reina no céu. E agora escute, Daniel nos ajuda a entender essa verdade que o salmista aqui está nos propondo. Uma passagem lá de Daniel, quando Daniel está falando com um arrogante rei chamado Nabucodonosor. Daniel disse uma coisa dura para ele, uma coisa que eu e você precisamos lembrar, especialmente nos dias difíceis que nós atravessamos. Daniel capítulo número 4, verso de número 26 diz assim. Daniel diz, deixa eu ver se vai. Se não for para sair. Mas diz assim, escute, Daniel 4:26. Quanto ao que foi dito, que se deixasse a cepa da árvore com as suas raízes, o teu reino tornará a ser teu, depois que tiveres conhecido que o céu domina. Na verdade, o bonde do Tigrão já tinha sido cantado tempos atrás.
está tudo dominado. É o céu que domina. Quem domina é o céu. É Deus que reina. E Ele reina supremamente. Nada pode ser feito no céu, na terra ou no inferno, que Ele não tenha ordenado, ou se for mais fácil para entrar na sua mente e coração, permitido. Nada há que seja feito no céu, na terra ou no inferno, que Ele não tenha permitido ou ordenado. Sabe por quê? Por uma razão muito simples. Porque Ele é o grande imperador desse mundo. Logo, escute, na visão aqui de Davi, nessa situação, fugir para quê? Confiar no Rei dos Reis, no grande imperador, não nos serve? Não nos será útil? Será que Ele não nos pode livrar? Portanto, volto a dizer, para aquela situação específica, Davi entendeu que fugir não era o caminho. Em seguida, presta atenção, o salmista apresenta mais um motivo para a confiança. Está lá na parte B do verso número 4, ele diz, os seus olhos estão atentos. O que é que isso quer dizer? É que o nosso guarda nunca dorme. E temos um salmo precioso que nos lembra dessa verdade, que é o salmo de número 121, verso 4 e 5. Diz assim, é certo que não dormita nem dorme o guarda de Israel. O Senhor é quem te guarda. Ele não é como um vigia numa antiga empresa de ônibus da nossa família, que dizia que no outro dia ele estava contando que teve um sonho. Diz assim, como assim você teve um sonho? Você estava vigiando ou estava dormindo? Não, foi de tarde. O nosso não dorme. Os seus olhos nunca conheceram o sono. E por que isso é interessante aqui? Porque Davi está sendo injustiçado. Porque Davi está sofrendo. Porque Davi está padecendo na mão de gente ruim. Será que o senhor não está vendo? O senhor tirou um cochilo. O que aconteceu? Eu não sei o que aconteceu. Mas ele nunca dorme. E as verdades aqui postas na Escritura, elas precisam ser persuasivas, ou na verdade elas devem persuadir-nos de que isso é a verdade acerca de Deus. Ele não dorme, os seus olhos não conhecem sono. Do céu ele via tudo o que acontecia, tudo o que o inimigo fazia. Portanto, nada passa despercebido aos olhos de Deus. Os céus, lembre-se, os céus estão sobre a nossa cabeça. Em todo lugar que você for, os céus estão sobre nossa cabeça. O que as pessoas podem fazer que não sejam vistas pelo Senhor? Portanto, o perigo que corro nunca estará oculto a Deus. Isso não seria base suficiente para recuperar o ânimo. É isso que Davi está argumentando para seu próprio coração. Será que pelo fato de eu saber que Deus está vendo absolutamente tudo isso, e que Deus é um Deus justo, que é um Deus de consolo, será que isso não serve para reanimar o meu coração? Serve sim, claro que serve. Não poderia ser diferente. É isso que reanima o meu espírito, é saber que Deus contempla todas as injustiças que eu padeço. À luz disso, chamo sua atenção para o final do verso 4, quando ele diz assim, verso número 4, ele diz, as suas pálpebras sondam os filhos dos homens. Isto é, Deus não apenas vê o que acontece, mas Ele conhece profundamente cada ato. Ele sabe as razões, os motivos e os fins de todas as ações que você faz. É por isso que aqui, note uma coisa, não sei se vai dar para passar aí, mas se der, é muito interessante isso. A palavrinha sondam que você tem aqui, é uma palavrinha hebraica chamada bacan. E ela tem um significado muito interessante. Essa palavra significa dissecadas ou anatomizadas. Seria mais ou menos assim, ó. As suas pálpebras dissecam, as suas pálpebras, elas deixam-nos anatomizados. É isso que ele está tentando dizer. Preste atenção e veja como isso é profundo aqui.
Deus tem diante de si uma anatomia das razões. Deus tem diante de si uma anatomia dos motivos. Deus tem diante de si uma anatomia das nossas ações, das nossas palavras, dos nossos pensamentos e dos nossos comportamentos. Uma anatomia diante de si. De modo que ele sabe absolutamente tudo. E olha que texto interessante esse texto aqui de Provérbios. Provérbios 16, verso 2 diz assim, ó: todos os caminhos do homem são puros aos seus olhos, mas o Senhor pesa o espírito. O que significa pesa aqui? Pesa significa examinar, pesa significa provar, pesa significa medir. Portanto, ele tem a mais exata visão das coisas mais ocultas. As próprias entranhas da alma Deus tem diante de si, como se elas fossem anatomizadas diante dele, sem a menor dificuldade, num instante único. E para deixar isso claro, o salmista usa a expressão pálpebras, para deixar mais evidente isso que ele está querendo dizer. Portanto, ele diz, pálpebras, quando estamos observando algo minuciosamente com precisão, especialmente algo pequeno, o que é que você faz? Você faz assim, ó. Você contrai as pálpebras, você foca mais ali naquele objeto. Isso significa, não é um olhar descuidado, muito pelo contrário, não é um olhar passageiro, é um olhar preciso. Portanto, é isso que Deus está dizendo, Deus vê cada homem de maneira precisa, com as pálpebras assim, dissecando, anatomizando as motivações do nosso coração. E nisso é interessante, pois lá na frente, Apocalipse capítulo 1, verso 14 diz, a sua cabeça, acerca de Jesus, e cabelos eram brancos como a alva lã, como neve, os olhos como chama de fogo. Fogo é utilizado para purificar, separar o resíduo do metal puro. E aqui tem exatamente essa ideia. Os olhos de Deus são como fogo para provar e examinar as ações dos homens. Ele sabe e discerne, escute isso, ele sabe e discerne quanta mistura há nos mais puros deveres que você e eu cumprimos. Se está misturado aí, se a motivação é realmente boa, Deus tem uma anatomia de todas essas coisas diante dele. De modo que todos nós estamos sem absolutamente nada para esconder dele. Ele nos conhece nas entranhas da nossa alma. Não há como fugir dele. Não há como se esconder dele. E aí, tem um texto de Hebreus que nos lembra dessa verdade. Hebreus capítulo 4, verso 13. E não há criatura que não seja manifesta na sua presença. Pelo contrário, todas as coisas estão descobertas e patentes aos olhos daquele a quem temos de prestar contas. Logo, os fundamentos de uma sociedade podem até serem destruídos, mas o fundamento celeste nunca. Você entende? E qual é o ponto aqui? Se os fundamentos de uma sociedade podem destruir-se, mas os fundamentos da celeste não se destroem, por uma razão muito simples. Porque todos nós estamos sujeitos às suas leis e aos seus julgamentos. Portanto, guarde isso, escute. Quando, pois, a fraude, a maldade, a traição, a crueldade, a violência, a extorsão, as injustiças governarem neste mundo, em suma, quando todas as coisas são tão somente desordem e escuridão, que a fé sirva como um holofote direcionado para o alto, a fim de visualizarmos o trono celestial de Deus. E que essa visão nos seja suficiente para fazer-nos esperar pacientemente pela restauração de todas as coisas. O que pode fazer o justo? Fazer com que os alicerces voltem. Confiando tão somente naquele que de fato governa, sem perder de vista
que a restauração de todas essas coisas, um dia, haverá de chegar. Mas que em momento algum, debaixo do seu olhar, nada escapa, porque Ele tem anatomizado todas as motivações que levam-nos a escolher ou a fazer o que nós fazemos, sem esconder dele qualquer que seja a razão ou motivação. Me permita concluir com algo que eu acho que é pertinente. Conta que era uma noite de tempestade muito intensa. Trovões estrondavam e relâmpagos iluminavam o horizonte. A chuva caía forte, batendo contra as janelas e fazendo a casa tremer. Eu estava deitada na cama, diz a mãe que contava essa história, um pouco assustada com o barulho que eu escutava lá de fora. Ao meu lado estava o meu filho de 4 anos, que estava doente e que também dormia. De repente, ele acordou assustado e chamou por mim: mamãe! Estou aqui, meu amor, respondi. Você precisa de alguma coisa? Ele estendeu a mãozinha e me tocou. Eu segurei nas suas mãos, delicadas, e ele, segurando firme na minha mão, disse: não, mamãe, nada não, eu só queria a sua mão. Moral da história: é muito bom, nos momentos dos nossos maiores medos, é muito bom, nos momentos mais difíceis da nossa vida, você ter exatamente uma mão estendida que nos dê segurança. Mas presta atenção, a historinha é bonitinha. A gente fica achando ela fofa. O filho que no temor da tempestade pega na mãozinha da mãe e ali descansa em segurança. A história é bonita, porém venha para a verdade da vida real. A verdade da vida real é que muitas vezes não haverá uma única mão para segurar a nossa mão. Ninguém ao nosso redor vai conseguir enxergar uma mão para que você possa pegar. Pelo contrário, a orientação será: fuja. Fuja para as montanhas. Fuja, vá embora. No entanto, mesmo quando não enxergarmos uma única mão para nos apegarmos com segurança, lembre-se de dizer: no Senhor me refugio. O Senhor está no seu santo templo. Nos céus tem o Senhor o seu trono. Os seus olhos estão atentos, às suas pálpebras sondam os filhos dos homens. Sabe por quê? Sabe por quê que a gente pode ter consolo mesmo sem ter mão para pegar? Por uma razão muito simples. Porque o nosso fundamento, ou melhor, porque nós temos um fundamento. E Mateus capítulo de número 7 nos apresenta esse fundamento. Pedro mais adiante vai falar sobre esse fundamento. E já que a gente falou de edificação, Pedro fala que esse fundamento é uma rocha. Quando você não tiver mão para segurar, lembre-se, você tem um fundamento. Seu fundamento se chama Jesus Cristo. E a casa que está fundamentada nele, bate os rios, os ventos, sopra para lá e para cá, mas essa não vem abaixo, porque ela está fundamentada sobre a rocha. E escute isso, este é o fundamento que ninguém pode lhe arrancar.
Jesus. Cristo. Ele é o fundamento que você precisa. E fundamento você não vê com os olhos, mas ele sempre está lá. É disso que nós precisamos. É dele que nós precisamos. Baixe sua cabeça. Vamos orar ao Senhor. Deus bendito. Nós estamos diante da tua gloriosa palavra. Nós louvamos o teu nome, Senhor, por fazer com que permaneçamos firmes no fundamento que é algo que ninguém pode nos tirar. Quando Paulo escrevia aos Romanos no capítulo de número 8, o apóstolo Paulo discorre sobre uma pancada de coisas nesse mundo, sobre perigos, sobre perseguição, sobre fome, os cuidados desse mundo, enfim, tantas coisas que Paulo fala. E ele chega à conclusão explícita de que ninguém poderá nos separar do amor de Deus que está em Cristo, nosso fundamento, o nosso Senhor. Ninguém pode arrancar o fundamento que está posto, é Cristo, o nosso Senhor. O que poderá fazer o justo? O justo pode descansar, sabendo que o fundamento do justo nunca lhe será roubado. Fundamento sempre está encoberto. Fundamento, alicerce, só está posto diante dos olhos no momento inicial. Via de regra está escondido. É verdade que nem sempre teremos uma mão para pegar. Mas igualmente é verdade que sempre teremos o alicerce para continuar. Fuga não será o caminho. O caminho será a confiança para sempre. Aplica a tua palavra nos nossos corações, fazendo com que a nossa alma descanse, segura, nos braços do nosso alicerce. Assim nós te oramos, agradecidos demais, no nome de Jesus. Amém.